Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. O texto base da nossa lição é Mateus capítulo 6, versículo 13. Nós já estamos na penúltima lição da nossa revista. Assim nos diz a palavra do Senhor. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Hoje nós falaremos apenas essa primeira parte, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É verdade que todos nós passamos por muitas aflições, isso é de fato verdade. Eu peço aos irmãos que prestem atenção aqui. É verdade que de fato nós passamos por muitas tentações, de várias formas e de várias maneiras, seja aquelas tentações da nossa carne, seja as tentações do nosso coração perverso, seja as tentações da nossa mente, mas também nós passamos pelas tentações adversas, que são as aflições, as angústias, são às vezes problemas fora de nós, as tentações, as ciladas que o diabo ele arma contra nós. Então, de fato, nós passamos por diversas aflições. Somos constantemente atacados por esse mundo caído. Somos constantemente atacados por esse mundo caído. E assim é a nossa luta. Nós somos atacados intelectualmente por ideologias, por doutrinas, por falsas filosofias, por falsas doutrinas. Nós somos atacados assim dessa forma. Nós somos atacados sentimentalmente pelas aflições, como já foi dito, pelas angústias, e nós somos atacados também espiritualmente. Somos atacados constantemente por Satanás. O Satanás está ao nosso derredor, bramando e rugindo como um leão. Então, essas são as nossas lutas diárias, as nossas lutas internas e as nossas lutas externas. Assim é a vida do cristão, daquele que busca santificar-se, daquele que busca ter uma vida de santidade diante de Deus. E por essa razão, então, irmãos, nós somos ensinados por Jesus a fazer essa oração. Nós somos ensinados por Jesus a fazer essa oração para que nós não caiamos em tentação. Então aqui nós somos ensinados por Jesus a pedir a Deus em oração para que nós possamos vencer, ou para que nós vençamos as lutas, as labutas diárias. E hoje aqui nós vamos ver mais especificamente, de acordo com esse texto, o que Jesus ele quer dizer, não nos deixes cair em tentação, e o que Jesus ele quer dizer com livra-nos do mal. Então veja, portanto, o texto ele segue dizendo no versículo 13, e não nos deixes cair em tentação. Em primeiro lugar, nós precisamos entender aqui no texto que a ideia de tentação, ou não nos deixes cair, o texto aqui, a ideia do texto é trazer para dentro. Veja que a ideia do texto de não nos deixes cair, aqui no texto é introduzir. Veja que interessante o que Jesus está nos ensinando aqui. Jesus ele está nos ensinando que nós devemos pedir em nossas orações para que nós não sejamos conduzidos pelo próprio Deus à tentação. Eu sei que parece que a ideia é não nos deixes cair em tentação, como se nós caíssemos em tentação, mas a ideia do texto aqui é não nos conduza à tentação. A ideia aqui é, nós devemos pedir a Deus para que nós não sejamos introduzidos ou conduzidos ao erro. Essa é a ideia do texto aqui. Nós devemos pedir a Deus para que nós não sejamos levados, para que nós não sejamos conduzidos à tentação ou ao erro. E que erro seria este? É o que nós aprendemos aqui na continuação do texto. Em tentação. Veja, irmãos, aqui tentação é um substantivo aqui no texto. Tentação é um substantivo que significa experimento, julgamento, significa um teste ou uma provação. Ou seja, Jesus está nos ensinando que nós devemos pedir a Deus em oração para que nós não sejamos
conduzidos pelo próprio Deus ao erro, ao julgamento, para que nós não sejamos conduzidos a agir de maneira errada. Então veja que, de acordo com o texto de Mateus, tentação é um experimento, é um julgamento, é um teste, é uma provação. E esse teste, essa provação pode nos levar a agir de maneira errada. E por isso nós devemos pedir ao Senhor para que não nos conduza à tentação. Então, já que nós devemos pedir ao Senhor para que nós não sejamos conduzidos à tentação, nós sejamos conduzidos pelo próprio Deus ao erro, o que nós devemos pedir? Então, já que nós não devemos pedir para cair, para que sejamos induzidos ao erro, devemos pedir para que Ele nos livre do mal. O texto segue dizendo: mas livra-nos do mal. Então veja que, em primeiro lugar, aqui nós precisamos entender que quando o texto diz livra-nos, aqui ela tem um caráter plural, ela tem um caráter de comunidade. Nós devemos lembrar em nossas orações daqueles que também são tentados. Nós devemos lembrar daqueles membros que estão sendo atacados pelo diabo, pela tentação, pelas aflições. Livra-nos do mal. Isso tem um contexto de comunidade. Haja vista que quando um membro é atacado, quando um membro cai em pecado, toda a igreja é afetada por isso. É assim é o nosso corpo. Quando o nosso corpo está mal, uma parte do nosso corpo está mal, todo o nosso corpo padece. E assim é conosco também em comunidade. Quando um membro está sendo atacado, principalmente quando uma liderança cai em pecado ou cai em tentação, toda a comunidade é afetada. Toda a comunidade ela é afetada. Então, em primeiro lugar, nós somos ensinados a orar por aqueles que estão sendo afetados pela tentação, que estão sendo afetados pelo pecado. Mas, em segundo lugar, nós somos ensinados a pedir ao Senhor para que livra-nos do mal. E mal aqui no texto, meus irmãos, mal aqui é um adjetivo daquilo que é perverso, é um adjetivo daquilo que é malicioso, é um adjetivo daquilo que é maligno. Em outras palavras, muitos interpretam, entendem que mal aqui nesse texto é o próprio diabo. Mal nesse texto aqui não significa simplesmente que Deus nos livre de tropeçar e cair, que Deus nos livre de ter um acidente de carro, que Deus nos livre de ter uma doença. O mal aqui no texto é o próprio diabo. Eu sei que nós devemos orar pedindo ao Senhor que nos proteja, que nos guarde, mas o mal aqui no texto é o próprio diabo. Então veja, Jesus está nos ensinando a pedir a Deus em oração para que nós não sejamos conduzidos à tentação do diabo, para que nós não sejamos conduzidos à tentação de Satanás. É isso que Jesus está nos ensinando aqui no texto. Esta é, portanto, uma petição para que não sejamos levados a esse tipo de teste, porque pode ter várias consequências para a nossa vida. A tentação é uma ocasião em que Satanás nos apresenta perspectivas atrativas para fazer com que quebremos a lei de Deus. E é isso que Satanás ele sempre vai fazer. Ele vai apresentar o pecado como o melhor caminho a ser seguido. Trago aqui a lembrança, Gênesis capítulo 3, quando a serpente tentou Eva. A serpente mostrou o melhor caminho para Eva, mas um caminho que quebrava a lei de Deus. Então nós somos ensinados aqui a pedir a Deus para que nós não sejamos conduzidos pelo próprio Deus à tentação de Satanás. Mas talvez você esteja se perguntando, mas e Tiago, capítulo 1, versículo 13, que fala que Deus não tenta ninguém, que Deus ele não tenta? E é exatamente aqui nós temos um contraste. O texto de Tiago vai nos falar que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. O texto de Tiago fala que nós somos tentados pelo nosso próprio pecado. Não é que Deus, lá Tiago capítulo 3,
nos induz ao pecado do nosso coração. Mas aqui, Jesus está nos ensinando a pedirmos a Deus em oração para que não sejamos conduzidos à tentação de Satanás, para que não sejamos conduzidos ao mal, aquilo que é perverso, ou seja, a tentação de Satanás. E agora, por que então nós devemos fazer essa oração? Por que nós devemos pedir a Deus para que não sejamos conduzidos à tentação de Satanás? Porque, meus irmãos, se nós formos conduzidos à tentação de Satanás, certamente cairemos. Se nós formos conduzidos a essa tentação, eu e você, certamente nós cairemos. Certamente nós não seremos vencidos pelo diabo. Nós temos como exemplo a tentação, a história de Jó. E talvez você esteja se perguntando, mas Jó foi um homem íntegro, foi um homem reto, ele não pecou contra Deus. Será que Jó não pecou contra Deus? Será que Jó ele não sucumbiu à tentação? E meus irmãos, de fato Jó, ele sucumbiu à tentação. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 6, nos diz: e no pó eu me consolarei, eu me arrependi. O meu tablet está meio desconfigurado aqui. Eu vou pedir para que os irmãos abram lá em Jó, capítulo 42, versículo 6. É porque ele não consegue identificar os textos em hebraico ou em grego, aí ele dá uma desconfigurada. Jó, capítulo 42, versículo 6. Quem achar pode fazer a leitura desse texto. Veja que ele diz que ele se arrepende. Só se arrepende quem cometeu um mal. Só se arrepende quem cometeu um pecado. E aqui, como eu disse para os irmãos, como o meu está em hebraico, aí ele dá uma desconfigurada que ele não consegue identificar muito o texto. Mas aqui, quando ele diz que se abomina, ele está dizendo, eu me desprezo. E por que ele entende isso? Porque ele murmurou contra Deus. O pecado de Jó foi a murmuração. Jó ele vai lançar várias perguntas para Deus, e aí depois nós temos aquelas várias respostas que Deus vai dar a Jó. Então veja que Jó, ele foi conduzido, e Deus permitiu que Satanás tentasse Jó, e ele pecou contra Deus. E o seu pecado foi a murmuração. Matthew Henry, ele diz, Jó agora estava ciente de sua culpa. Ele não falaria mais em sua própria desculpa. Ele se abominava como pecador no coração e na vida, especialmente por murmurar contra Deus e se envergonhava. Então veja que Jó, ele pecou contra Deus. E ele precisou se arrepender do seu pecado. Jó, ele precisou se arrepender. Então veja, por que essa oração de Jesus, ela é de suma importância para nós? Porque nós devemos pedir a Deus para que não sejamos conduzidos à tentação de Satanás, porque certamente nós cairemos. Certamente nós cairemos no laço ou na astúcia de Satanás. E veja, meus irmãos, nós já estamos caminhando aqui para o final. Jesus, ele de fato pôde nos ensinar essa oração. Ele pode nos ensinar isso, porque Jesus, ele também foi conduzido à tentação. Se os irmãos lembrarem o texto de Mateus, capítulo 4, do versículos 1 ao 11, nós vamos ver que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. Jesus, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Mas veja, meus irmãos, ao contrário de Adão, ao contrário de Eva, ao contrário de Jó, Jesus venceu a tentação de Satanás. Jesus, ele foi vencedor na tentação. Ele venceu a astúcia de Satanás. E por ele ter vencido a tentação de Satanás, ele é aquele que ora por nós. Lá em Jó, capítulo 17, versículo 15. Não os peço que o tire do mundo, e sim que os guardes do mal. E a ideia aqui no texto de mal é a mesma ideia aqui de Mateus capítulo 6, versículo 13. Que os guarde da tentação de Satanás, que os guarde da tentação do maligno. A ideia lá de João capítulo 17, versículo 15, é a mesma ideia de Mateus capítulo 6, versículo 13. Então veja, meus irmãos, Jesus, como um vencedor,
ele pode orar, ele é aquele que intercede por nós, pedindo para que Deus nos guarde do maligno, para que Deus nos guarde do maligno. Agostinho de Hipona, ele comenta o seguinte: assim tenta Satanás os homens, não por seu próprio poder, mas com permissão de Deus. Permissão que se dá quer para que os homens sejam punidos por seus próprios pecados, quer para que sejam provados e experimentados de acordo com a misericórdia do Senhor. Então veja que Satanás ele nos tenta pela permissão de Deus. Ele não tem autonomia para nos provar. Ele não tem autonomia simplesmente para nos tentar. E por isso nós devemos fazer essa oração. O pastor e reformador de Genebra, João Calvino, também diz: nesta sexta petição, rogamos a Deus, nosso Pai, que não permita que cedemos a uma e outra de ambas essas espécies de tentações. Por que João Calvino ele fala de uma e outras, uma e outra de ambas essas espécies de tentações? Porque ele vai argumentar que, como nós falamos aqui no início, existem dois tipos de tentações que nós passamos. Às vezes nós pensamos que nós passamos só pelaquela tentação carnal do nosso coração, que nós passamos pela tentação simplesmente do nosso coração depravado, da nossa mente depravada, mas nós passamos também pela tentação das aflições, das angústias, das adversidades. Essas aflições e adversidades também nos levam a pecar contra Deus. Então, por isso que ele vai falar, essa espécie de tentações, essas duas espécies de tentações, do nosso coração depravado e das aflições. Aí ele segue dizendo, essas espécies de tentações que acesas em nós, mediante nossa própria concupiscência, ou propostas a nós pela sutileza de Satanás, lutam contra nós, ao contrário, que antes nos sustente com a sua mão e nos encoraje, para que, fortalecidos por seu poder, possamos permanecer firmes contra todas as investidas do maligno inimigo, independentemente das cogitações que ele introduza em nossa mente. Então, Calvino está dizendo que essa deve ser a nossa oração constante, para que Deus nos ajude, que nós não sejamos conduzidos à tentação, mas que Deus nos fortaleça em nossas lutas diárias, em nossas aflições, em nossos temores, em nosso coração depravado. Essa deve ser a nossa oração diária. E por fim, o último comentário que eu trago é do pastor J. Packer. Ele comenta o seguinte: o conhecimento de nossa própria fraqueza, estupidez e total vulnerabilidade em questões espirituais, e a habilidade que Satanás explora as nossas fraquezas e aspectos similares, misturando ataques frontais contra a nossa integridade cristã, com táticas de infiltração e armadilhas, de maneira que, enquanto evitamos um perigo, constantemente caímos em outro. Então, enquanto nós fugimos de uma armadilha, nós estamos suscetíveis a cair em outra. Então ele vai concluir dizendo: isso nos leva a clamar em uma humilde e total entrega: Senhor, se possível, por favor, tentação não. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, se possível, tentação não. É isso que Jesus, conforme J. Packer, é isso que Jesus está nos ensinando a pedir em nossas orações. Senhor, se possível, por favor, tentação não. Eu não quero arriscar a me dar mal e desonrá-lo pela minha falha. Essa deve ser a nossa oração. A tentação pode ser o nosso destino, mas somente um tolo faria dela a sua preferência. Outros atentariam ao aviso de Paulo quanto ao descuido espiritual. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Esse deve ser, portanto, a nossa oração. Pedir ao Senhor que não nos conduza à tentação de Satanás. Para a nossa conclusão, vejamos aqui algumas aplicações a respeito desse texto. Então, em primeiro lugar,
devemos estar alertas sobre a realidade das forças do mal no mundo caído. Nós devemos estar atentos, porque é uma realidade as forças do mal no mundo caído. É de fato, Satanás de fato, ele atua nesse mundo, influenciando povos, influenciando nações, influenciando líderes, influenciando aqueles que produzem conhecimento. Então Jesus ensina aos seus seguidores que mesmo com essa linha demarcatória, ou seja, entre a ação de Satanás e a permissão de Deus, não devemos duvidar da luta espiritual. Não devemos de forma nenhuma duvidar da luta espiritual. Segundo lugar, somente um verdadeiro crente pode vencer a tentação. Os verdadeiros crentes são aqueles que se sujeitam e que se achegam a Deus e que santificam e purificam o coração e resistem ao diabo. É isso que Tiago vai nos ensinar. Os crentes são aqueles que se sujeitam a Deus, que se achegam a Deus, que santificam o coração e que resistem às tentações de Satanás ou do diabo. E por fim, em terceiro lugar, não devemos nos enganar buscando outros meios para vencer a tentação. Não devemos buscar outros meios, porque a nossa luta não é uma luta carnal, mas é uma luta espiritual. E por isso, a oração é de fundamental importância. Os filhos do Pai Celestial devem aprender a confiar na graça providencial do Pai em relação ao mundo espiritual. Então, como filhos de Deus, como nós vemos aqui, como filhos de Deus, nós devemos aprender a confiar em nossas lutas, em nossas aflições, no poder providencial de Deus. Não é simplesmente elaborando ou criando as estratégias que nós vamos vencer Satanás. Porque Satanás ele é muito mais ardiloso do que nós. Satanás ele é muito mais astuto do que nós. E não pensemos que iremos conseguir vencer Satanás simplesmente com a nossa inteligência, com a nossa força, mas nós devemos constantemente em oração confiar no Senhor e pedir, como o Senhor Jesus nos ensinou: não nos deixes cair em tentação, ou não nos conduza à tentação, não nos leve à tentação, mas livra-nos, guarde-nos da ação de Satanás. Guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, guarde-nos da ação maligna de Satanás. Então hoje, meus irmãos, nós vimos aqui o que Jesus nos ensina, lembrando que nós estamos falando a respeito da oração, e aqui Jesus nos ensina então a fazer essa oração constante diante de Deus, a pedir ao Senhor que nos ajude em nossas lutas e tentações diárias. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de fazer alguma colocação, acrescentar algo que não foi dito? Sim, é o sentido de permitir, não é que Deus, como Tiago é exatamente isso que o Tiago vai falar, não é Deus quem nos tenta, ele permite que nós sejamos tentados. E aí, como no caso de Jó, ele permitiu que Satanás tentasse Jó e com limites. A ideia mais aqui que nós podemos ver, eu acho que eu já até cheguei a comentar sobre isso, é o caso de Faraó. Nós vamos ver que Deus endurecia o coração de Faraó. Mas ali não é que Deus endurecia o coração de Faraó, Deus estava simplesmente agindo no coração de Faraó. É que Deus deixava Faraó agir por conta própria. Deus deixava Faraó agir por ele mesmo. Então, quanto mais Deus ele deixa o homem agir por si mesmo, mais o coração dele é endurecido. Vide Romanos, porque Deus os entregou às suas paixões, conforme Romanos capítulo 1, versículo 18. Deus entrega ao homem as concupiscências do seu coração. E quanto mais ele entrega as suas vontades, mais o seu coração fica endurecido. E aí, como eu mostrei no exemplo de Mateus capítulo 4, em que Jesus foi conduzido pelo deserto. Não é que Deus tentou Jesus, mas ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Mas ao contrário de Jesus, se nós formos conduzidos, nós certamente cairemos. Nós certamente perderíamos para a tentação de Satanás. Mas Jesus, ele é o vencedor, ele saiu vencedor. E por isso nós podemos fazer essa oração. Não nos conduza
a tentação, mas guarde-nos de Satanás. Eu não sei se eu consegui explicar aqui a questão. Mas, geralmente, alguns pensam que livra-nos do mal aqui é simplesmente de tropeçar e bater o pé na quina do sofá, de se cortar, de se queimar, enfim, qualquer outro tipo de mal. E, de fato, nós devemos fazer essa oração, pedir para que o Senhor nos guarde. Mas o mal aqui é direcionado a Satanás. É direcionado à tentação de Satanás. Se os irmãos olharem no texto, no grego, a ideia é que esse adjetivo do mal como sendo aquilo que é perverso, aquilo que é maligno. E aí, trazendo essa ideia de Satanás. Mas é curioso isso, né? Isso é interessante. Mais alguma questão? Então vamos fazer uma oração. Estou vendo que os irmãos estão meio... Acho que... Vamos fazer uma oração e assim a gente vai e toma o nosso café. Bondoso Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa oportunidade que nos deste de ler a Tua Palavra e aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Desperta, ó Deus, o nosso coração para aquilo que o Senhor deseja, desperta o nosso coração para a Tua vontade. Que o Senhor, ó Deus, avive em nosso coração o desejo de ouvir a Tua Palavra, que nós, ó Deus, nos preparemos, ó Deus, com antecedência, com avidez, para estar em Tua presença, para ouvir a Tua Palavra, ó Senhor, que nós nos preparemos, ó Senhor, temos o desejo de estar na Tua presença, de ouvir a Tua voz, de ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Muitas vezes, ó Senhor, com as coisas do mundo, com as coisas seculares, nós nos alegramos, nos preparamos com antecedência, o nosso coração pulsa pelo time de futebol, mas, ó Deus, nós muitas vezes não nos alegramos em Tua presença, não sentimos prazer em ouvir a Tua voz. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e ajude-nos, ó Deus, a sermos servos fiéis e leais. Pedimos ao Senhor também, ó Deus, que não nos conduza à tentação de Satanás, mas que sejamos preservados pelo Senhor do mal, que sejamos, ó Deus, filhos fiéis ao Senhor, que, ó Deus, tenhamos temor do Senhor, temor da Sua palavra e resistamos firmemente às astutas ciladas de Satanás. Nós podemos fazer essa oração porque o nosso Senhor Jesus venceu a tentação de Satanás. Ele venceu Satanás no deserto. Ele não pecou como Adão, ele não pecou como Jó, como Davi ou como nós. Ele foi o valente, ele foi vencedor. E por isso ele pode fazer aquela oração sacerdotal. Não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Senhor Jesus, obrigado por ser o nosso fiel intercessor. Obrigado por ser o nosso justificador. Pai, que o Senhor continue a falar conosco mediante a Tua palavra, no momento em que será exposta também a Tua palavra pelo mensageiro desta manhã. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.